Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos tenoreiros, eu gostaria de enfatizar os Atos dos Apóstolos, sobretudo o capítulo 9, a conversão de São Paulo. É uma página extraordinária, rica de conteúdo. Bem, os Atos dos Apóstolos enfatizam muito a conversão de São Paulo, porque depois os Atos dos Apóstolos, podemos dizer que 20 capítulos são dedicados a São Paulo. Mas vamos enfatizar, sobretudo, este encontro nas casas. Nós já vimos no capítulo 2 que os cristãos se reuniam nas casas e repartiam o pão nas casas. Repartir o pão é a Eucaristia. Celebravam nas casas a Eucaristia. Não podiam celebrar no templo, nem na sinagoga. Não havia igrejas, é nas casas. Hoje nós, com tantas igrejas que temos, esquecemos estas pequenas comunidades. Mas a CNBB, já 60 anos atrás, descobriu que só os encontros nas casas não tocam os corações, faltam de afetividade. Pequenos grupos, as pessoas se chamam pelo nome, a pessoa se abraça, a pessoa se toca, a pessoa se beija, a pessoa... Por quê? Porque nas grandes massas não é possível viver um relacionamento mais afetivo. E é curioso que São Paulo é convidado para ir em Damasco. Damasco devia ter uma pequena comunidade. Não convidou São Paulo para ir em Jerusalém, onde havia, eu chamo assim, os medalhões da paróquia, os grandes líderes, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, etc. E foi na casa de Judas, capítulo 9, nós encontramos isso. Na casa de Judas se reunia esta pequena comunidade de Damasco, onde também Ananias tinha uma liderança. Era uma pessoa tímida, até quando Jesus apareceu e disse: vai acolher São Paulo. Ele realmente se assustou. Eu costumo dizer, os joelhos começaram a bater palmas de temor, porque ele era um perseguidor. Meus queridos irmãos, eu leio aqui qual é o objetivo geral da ação evangelizadora da CNBB. Nós evangelizar pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias. Antes dizia pequenas comunidades, e claro, entendo, comunidades eclesiais missionárias, não só a paróquia, convidar o povo só na paróquia, na igreja grande. À luz da evangélica opção pelos pobres, cuidando da casa comum, o valor da ecologia e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Bem, meus irmãos, eu como missionário cheguei no Brasil em 1968 e acompanhei, até dei aula de teologia pastoral. A CNBB iniciou com um projeto de emergência, 2 anos. Depois um outro plano de 5 anos, um plano quinquenal, 5 anos, enfatizando este trabalho mais na base, nas periferias. É o que o Papa Francisco nos diz. Hoje nós devemos voltar às pequenas comunidades, onde haja encontro de pessoas, uma afetividade. Eis porque a ênfase que nós damos reuniões nas casas, que se chamam fraternidades, nós que seguimos a linguagem, a espiritualidade de São Carlos de Jesus, fraternidades, diz tudo. Fraternidades
para viver depois a partilha. Se a gente não conhece as necessidades, não ajuda. Como isso é importante. Vamos agradecer a Deus por estas luzes que os Atos dos Apóstolos nos dão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.